Olá, queridos e queridas, meus irmãos amados, como vocês estão? Vocês passaram bem a semana, esses dias todos da última aula que tivemos até hoje? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar o Salmo 99, nessa sequência maravilhosa, não é? Dessas aulas sobre o livro dos Salmos. Vamos fazer uma oração inicial pedindo a orientação do Santo Espírito? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai amado, Santo Espírito doce, querido, nós colocamos nesse momento as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que tu ilumines o nosso coração, a nossa mente, para que a tua palavra, Senhor, esse estudo simples, singelo, mas sob o teu temor, do Salmo 99, fale ao nosso coração de maneira especial e que a nossa vida cristã seja edificada através dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, hoje, o tema da nossa aula é o Salmo 99 e nós não conhecemos o autor desse salmo. Na tradução Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, o seu título é A Santidade de Deus. Mas em outra Bíblia, outra tradução, que é da Bíblia de Estudo do Expositor, o título vem assim: Admoestações quanto a temer, louvar e adorar a Deus. Olha que interessante. Na Nova Almeida Atualizada, a santidade de Deus. E na Bíblia do Expositor, admoestações quanto a temer, louvar e adorar a Deus. Este salmo se encontra no volume 4, definido pelos salmos 90 a 106, de acordo com aquela divisão feita e mencionada em aulas anteriores já, e se caracteriza pela instrução ou orientação musical de como determinados salmos devem ser proferidos. O Salmo 99, na verdade, é o último de uma sequência de 7 salmos a partir do Salmo 93. Então, vai do Salmo 93 até o Salmo 99, que essa sequência é chamada Salmos do Deus Rei. Esses salmos enfatizam o reinado de Deus, verdade importante a ser proclamada como parte das festividades do Ano Novo Judaico, na festa dos tabernáculos. O principal lugar onde os salmos eram cantados era o Templo de Jerusalém, sobre o Monte Sião. Lá, o sacerdote apresentava as ofertas e sacrifícios e renovava a aliança entre Deus, o rei e o povo. Muito bem, queridos, vamos fazer a leitura do Salmo 99? Você pode acompanhar na própria tela ou na sua Bíblia. Eu coloquei a Nova Almeida Atualizada como tradução, tá? Então, vamos lá. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés.
o Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, em apenas 9 versículos, vamos ver a mensagem ou os ensinamentos, não é? Que esse salmista nos passa através desse salmo. Então, como nós dissemos, ele era cantado na festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos também é chamada festa da colheita, pois ela é celebrada no mês de setembro, chamado Tishrei, no calendário hebraico. Nesse período, que era a época de outono, sempre, não é? Todo ano, realizavam-se muitas colheitas em Israel. Essa festa é conhecida também por Sukkot, quer dizer cabana. Até hoje é comemorada em Israel, quando é costume criar pequenas cabanas, que eles chamam de sucas, nos jardins das casas para celebrar a ocasião, recordando-se a história da libertação da escravidão no Egito, aquela peregrinação de 40 anos no deserto, quando o povo hebreu não possuía terra nem casa própria, vivia em cabanas ou em tendas. Então, eram 3 as festas em que o povo peregrinava até o templo de Jerusalém. Então, 3 festas durante o ano. Além da festa dos tabernáculos, as outras 2 eram a de Pentecostes e a festa da Páscoa. As ordenanças sobre essas festas estão no capítulo 23 do livro de Levítico. Então, lá estão as orientações que Moisés recebeu de Deus, não é? Para ordenar o povo. Então, sobre essas 3 festas solenes. Então, nesse capítulo 23 de Levítico, nos versículos 4 a 8, estão as orientações sobre a festa da Páscoa. Depois, nos versículos 15 a 22, sobre a festa de Pentecostes. E depois, dos versículos 33 a 43, então, está a orientação sobre a Sukkot, ou festa dos tabernáculos. Eu acho interessante que nós façamos essa leitura para os irmãos entenderem o contexto, como era cantado, então, esse salmo nessa ocasião. Vamos fazer essa leitura desses versículos, então, 33 a 43? O subtítulo vem assim, né, capítulo 23 do livro de Levítico. Então, o título vem, A Festa dos Tabernáculos. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia, haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho neste dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor,
das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No 1º dia e também no 8º haverá descanso solene. No 1º dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo, de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, houve, durante a história, não é, do povo de Israel, houve dispersões em que os judeus tiveram que sair de Jerusalém e dos arredores, tiveram que morar em outros lugares. Então, havia essa peregrinação no 7º mês, né, no 15º dia do 7º mês, eles deveriam fazer essa viagem, essa peregrinação, ir até Jerusalém, no Monte Sião, no templo, para celebrar a festa dos tabernáculos. E esse Salmo 99 era um dos salmos para esta ocasião. Estes salmos são chamados salmos reais, são orações pedindo que Deus ouvisse a voz do rei e aceitasse as ofertas. Os salmos lembram que na entronização o rei era ungido e declarado filho de Deus, recebendo o Espírito Santo. O rei deveria, então, obedecer às ordens divinas e praticar a justiça, punindo os maus e convocando os justos para o culto a Deus. Essas esperanças do povo em relação ao rei são a origem das expectativas messiânicas, o aguardar com esperança por aquele que vem. Nós lemos tantas vezes essa expressão na Bíblia, não é? O rei escatológico, que é Jesus. Jesus é o ungido do Senhor. Então, para ilustrar, não é? Para exemplificar, nós podemos ler sobre a unção do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Isso está em 1 Samuel capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1 e depois os versículos 6 e 7. Vamos ver como Saul foi ungido, não é? E recebeu o Espírito Santo. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Então, o rei assim era ungido e recebia o Espírito Santo, não é? Podemos ler também a unção do rei Davi, que está em 1 Samuel 16, versículos 12 e 13. Vamos ler? Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel:
levante-se e unja-o, porque este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, quando os reis eram entronizados, eles eram ungidos, não é? Com azeite e recebiam o Espírito Santo. Isso tudo, então, é uma preparação para o ungido real do Senhor, o verdadeiro rei, não é? Que é Jesus. Então, meus irmãos, os salmos chamados messiânicos celebravam o reinado do ungido do Senhor. Naqueles tempos, os reis de Israel, mas ao mesmo tempo consideravam a promessa de um rei celestial, o Messias ou ungido, que Deus enviaria no devido tempo. Todos os reis de Israel eram Messias, quer dizer, Messias vem do hebraico, Mashiach, quer dizer ungido. Então, todos eles eram ungidos, por terem sido formalmente ungidos, então, na entronização. Mas, como todos falharam, então o termo Messias passou a se referir exclusivamente ao Rei Celestial prometido, descendente de Davi, o nosso Senhor Jesus. Muitos, porém, não entendem ou não entenderam o reinado de Jesus e não exerceu politicamente o imaginário popular a respeito de ser rei. Vejam que depois que Jesus alimentou a multidão, naquele milagre, não é? Da multiplicação dos pães, um grupo tentou entronizar Jesus como rei, como era feito nos Salmos. E Jesus teve uma reação quanto a isso. Vamos ler essa passagem no Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 14 e 15. Pois bem, meus irmãos, vamos nessa leitura. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então, as pessoas não entendiam qual é esse Messias, qual é a sua missão, como é o seu reinado. Será que nós hoje entendemos como é isso de Jesus ser o rei, o Messias, o ungido do Senhor? Então, terminando o nosso raciocínio, vamos ler ainda no Evangelho de João, do verso 33 ao 36 do capítulo 18. É uma resposta esclarecedora de Jesus a Pilatos. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, meus irmãos, durante seu ministério, Jesus fez uso de vários salmos, como exemplificamos em outra aula, na última Santa Ceia, na última ceia de Jesus, quando cantaram um salmo, que pode ter sido o Salmo 116, que nós já estudamos, não é? Jesus cumpriu o conteúdo anunciado em vários salmos.
Os irmãos podem ler durante a semana os Salmos 22, 45, 63, entre outros, como exemplos disso. Então, Jesus exerce o seu reinado em grandeza, mas grandeza diferente da grandeza humana. Nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 8 e 9, quando o autor desta carta se refere a Jesus e cita o Salmo 45, 6. Vejam lá essa leitura. Mas a respeito do Filho diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, Jesus é o Rei justo, o Rei santo, o Rei que nunca falhou, que nunca falhará. Então, os reis de Israel, todos eles foram ungidos. Todos eles, nesse ponto, podem ser considerados Messias. Mas o verdadeiro Messias, não é? Justo, aquele que ama a justiça, odeia a iniquidade, é Jesus, o Rei eterno, não é? O Rei prometido, aquele que nós esperávamos, não é? E muitas pessoas ainda não entenderam isso. Então, agora, nós podemos analisar esse Salmo 99 por partes e assim corroborar as ideias que nós lançamos até aqui. Vejam o versículo 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Esse primeiro verso se refere ao reinado de Jesus. Então, no princípio da chamada Era do Reino. Segundo a Bíblia de Genebra, os querubins são seres espirituais angelicais que habitam os céus com Deus. Eles são guardiões da santidade de Deus. E nós podemos ler sobre eles em Gênesis 3, 24. Vamos fazer essa leitura? E, depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esses seres angelicais, não é? Os querubins aparecem aí no primeiro versículo do Salmo 99. Eu creio que nós, não é? Naquele dia em que nós cantamos, não é? Estaremos de joelhos adorando a Deus, realmente nossos olhos estarão maravilhados diante de Deus, de Jesus, do Santo Espírito e desses seres celestiais, todos juntos, nós com os anjos, não é? Estaremos louvando e reconhecendo que Jesus é o Senhor, não é? Vejam o versículo 2 do Salmo 99. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Segundo a Bíblia de Estudo do Expositor, quando esse trecho inicial dos versículos 1 e 2 eram cantados no Templo de Jerusalém, os peregrinos exclamavam em júbilo: Jeová, toma posse do reino. O autor do Salmo se refere à deidade, à divindade do Messias, homem e Deus simultaneamente. Esse Messias, homem e Deus simultaneamente, é Jesus. Então, por isso o Salmo 99 pode ser considerado um salmo messiânico, não é? O versículo 3, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Então, nesse versículo 3, o salmista declara que o Messias é santo, é puro, é extraordinário. O versículo 4, és rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito
executas o juízo e a justiça em Jacó. Então, essa é a tradução Nova Almeida atualizada, mas na tradução da Bíblia do Expositor, esse verso 4 ele pode ser lido assim: e a fortaleza do rei ama o juízo, tu confirmas a equidade, tu tens feito em Jacó juízo e justiça. Então, olhem essa tradução da Bíblia do Expositor, que interessante. Que interessante, o reinado de Jesus é diferente dos governos e monarquias terrenos. O Messias, o ungido do Senhor, aplica seu poder em favor do juízo, em favor da equidade e da justiça. Nesse momento, nós podemos eleger esta palavrinha equidade que foi mencionada nessa tradução da Bíblia do Expositor. O Senhor da Glória estabelecerá finalmente a equidade entre nós. E, meus irmãos, equidade não é a mesma coisa que igualdade. É mais. Igualdade significa, em termos gerais, dar oportunidades iguais a todos. Garantir que cada indivíduo tenha acesso às mesmas oportunidades. Mas equidade é mais que isso. Significa reconhecer que não somos iguais. Assim, como nós não somos iguais, é preciso ajustar esse desequilíbrio. Vamos dar exemplos? Na escola, na sala de aula, por exemplo, aplicar o princípio da igualdade significa oferecer a todos os alunos o mesmo nível de apoio. Isso é igualdade. Mas os alunos são diferentes. Alguns necessitam de mais apoio, mais recursos do que outros alunos. E para se equilibrar essa balança, então se recorre ao princípio da equidade. Por isso, nas primeiras séries, nós nunca temos apenas um professor na sala, se nós queremos contemplar a equidade. Nós temos mais que um. Nós temos estagiários, auxiliares, que é para justamente oferecer recursos aos alunos que precisam desses recursos a mais. Isso é equidade. Da mesma forma, numa distribuição de renda. Distribuir valores iguais a pessoas ou famílias de necessidades distintas é igualdade, mas não é equidade. Então, o rei, o ungido do Senhor, Jesus, não é? Ele é justo e ele pratica a equidade. Ele conhece a necessidade e a limitação de cada um dos seus servos. É pessoal, é maravilhoso. Vejam essa ilustração aqui. Então, na igualdade, nós distribuímos os mesmos degraus aí, o mesmo banquinho para 3 pessoas. Então, nós vemos que isso é igualdade, distribuir igual para todos. Na equidade, que é o segundo quadrinho, então, aí sim, olha aí, todo mundo consegue assistir aí esse espetáculo esportivo, não é? Que está ilustrado. Isso é equidade. Jesus pratica a equidade. Vamos voltar ali para ler esse versículo? E a fortaleza do rei ama o juízo. Tu confirmas a equidade. Tu tens feito em Jacó juízo e justiça. Que maravilha, meus irmãos. Nós já estamos nesse reinado de Jesus. E nós podemos pregar isso, nós podemos afirmar e confiar em Jesus como Rei,
um rei justo, santo, puro, maravilhoso. O versículo 5. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Então, esse versículo 5 reforça o versículo 3. O Senhor é santo, deve ser respeitado acima de tudo e todos. É sagrado. Muito bem, queridos. O versículo 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Vejam, Moisés e Arão eram sacerdotes e Samuel representa os profetas. Eles representam todos que na velha aliança foram fiéis à palavra de Deus. E, portanto, aparecerão com o Senhor na glória do seu reino, juntamente com todos os crentes da nova aliança do nosso tempo da graça. Então, aí eu lembro, não é aquele versículo, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Nós estaremos todos juntos, essa é a nossa esperança, a nossa certeza, naquele grande dia, não é? Vamos ler agora os versículos 7 e 8 do Salmo 99. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Então, aqui nós temos dois importantes princípios divinos. Primeiro, Deus perdoa o pecado confessado. Segundo, Deus julga as ações. Então, o povo foi castigado, mas também foi perdoado. Então, o Espírito Santo julgou todos antes da cruz, à luz da justificação pela fé. Essas pessoas receberam o mesmo perdão que os santificados do tempo da graça, do Novo Testamento. E o último versículo, queridos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, vamos nos lembrar de que o verso 5 exorta o povo judeu a adorar ao Senhor, e os dizeres desse último versículo exortam a todas as nações do mundo a exaltarem a Deus, o Senhor da glória. Meus irmãos, nesta aula, mais uma vez, nós verificamos quanto a palavra de Deus é viva, completa para a nossa vida. É o próprio Filho de Deus falando ao nosso coração. Que nós nos lembremos também de orar esse precioso Salmo 99. Sempre que o nosso coração precisar. Sempre que não tivermos palavras para adorar a Jesus, o Rei da Glória. Queridos, que a nossa semana seja ricamente abençoada por Jesus, o nosso bom pastor. Nós enviamos abraços carinhosos a todos e nos despedimos até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.